Sejam bem-vindos para mais uma aula de bioquímica. Nós estudaremos nessa unidade a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa do ADP para a formação de ATP. Então, esses dois processos estão acoplados um ao outro, de certa forma muito interdependentes, e nós vamos entender tanto as próprias relações entre esses dois processos, como também a relação com aquilo que nós já estudamos preteritamente nas unidades anteriores, basicamente via glicolítica e ciclo de Krebs. Então, nós iniciamos o nosso estudo do metabolismo com a utilização da glucose como fonte de energia, a quebra dessa molécula em 2-piruvatos, o que já possibilita síntese de ATP, né, de energia para a célula, mas essa quebra ela é incompleta. Ainda resta nessa molécula de piruvato ligações carbono-carbono ricas em energia. Portanto, ocorre uma sequência através do ciclo de Krebs de uma utilização aeróbica. E agora nesta aula que nós vamos compreender por que essa via é aeróbica. Nessa rota oxidativa aeróbica, ou portanto oxidativa através do oxigênio, é que nós vamos ter então esse processo completado. Qual processo? A de utilização das energias contidas nessas ligações carbono-carbono que ainda restavam no piruvato, nos 3 carbonos do piruvato. O vento aqui está forte. Essa ligação carbono-carbono, uma delas já é quebrada, né, nessa reação de um complexo chamado piruvato desidrogenase, forma acetilcoenzima A, uma molécula-chave para o metabolismo, nós já estudamos, né? Uma molécula central para o metabolismo que vai alimentar, por sua vez, o ciclo de Krebs. Nós já estudamos também o ciclo de Krebs, né? Então, a condensação com oxalacetato, então, oxalacetato mais acetil-CoA formando citrato, dando sequência aí na série de reações que compõem o ciclo de Krebs, certo? Retornando para o oxalacetato, e neste processo, nessa via metabólica do ciclo de Krebs, a geração de uma grande quantidade de elétrons ricos em energia que foram produzidas a partir justamente das reações de descarboxilação, usando o ΔG muito favorável da quebra dessas ligações carbono-carbono, certo? Então, esses elétrons são transferidos para intermediários, para coenzimas que são aceptores temporários desses elétrons, o NAD, que vira NADH mais H+, né? E o FAD, que vira FADH2. E essas são as duas coenzimas que carregam esses elétrons, que absorvem temporariamente esses elétrons e levam esses elétrons todos, inclusive aquele que vem lá da via glicolítica, esse agora do complexo piruvato desidrogenase, todos os elétrons produzidos pelo ciclo de Krebs, e tudo isso, todo esse conjunto de elétrons convergem através dos NADHs e FADH2, está aqui, eu não precisava nem ter escrito, né? Eles convergem e entregam estes elétrons todos para a cadeia respiratória, né? Que, por sua vez, vai conduzir estes elétrons até eles reagirem com esses prótons de hidrogênio da matriz mitocondrial com oxigênio, e aqui está o oxigênio, por isso nós precisamos respirar, é esse oxigênio que nós utilizamos metabolicamente para receber esse conjunto de elétrons de todas essas vias metabólicas, catabólicas, né? Receber esses elétrons e com isto, ao receber esses elétrons, formar a molécula de água. Esta é a chamada água metabólica, porque é uma água produzida pelo próprio metabolismo. Concomitantemente a isso, acoplado a isso, então, portanto, aqui nós teríamos a cadeia respiratória.
Mas acoplado a esse processo de cadeia respiratória, nós temos a fosforilação oxidativa, porque foi com o gasto, né, com o consumo desse oxigênio, nós temos a fosforilação oxidativa do ATP, para a formação do ATP, a partir de ADP mais fosfato, que é a segunda parte, digamos, da unidade, que é a fosforilação oxidativa, que é um processo acoplado à cadeia respiratória. Tudo isso ocorre na mitocôndria, né? Como nós já vimos lá no ciclo de Krebs. Todo o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, né? Nesses espaços entre as cristas mitocondriais, né? Embora não seja o objetivo desse slide, eu gosto muito de usar ele para a analogia que eu vou fazer agora. Imagine que cada bolinha azul dessa é um ciclo de Krebs, né? Portanto, aquele conjunto todo de elétrons, né, está sendo transferidos e disponibilizados neste espaço aqui, ó. Então, imagine aqui saindo um monte de elétrons, né, pelo ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs está girando constantemente, então ele está produzindo constantemente elétrons aqui nesse ambiente, nesse espaço, que são transferidos temporariamente para o NAD, a gente já viu, né, que são o NAD e o FAD são as coenzimas que participam das reações enzimáticas que produzem esses elétrons. Então, esses elétrons são transferidos enzimaticamente para o NAD e o FAD, né? Então, essas moléculas de NAD e FAD estão sendo disponibilizadas aqui nesse ambiente. Aonde eles vão entregar para a cadeia? Eles vão entregar os elétrons para a cadeia respiratória. E aonde está a cadeia respiratória? A cadeia respiratória está exatamente dentro da membrana mitocondrial interna. Então, a cadeia respiratória é todo um processo que se dá dentro da matriz, dentro da membrana mitocondrial interna, tá? Para esses elétrons serem recebidos pelas proteínas transferidoras de elétrons da cadeia respiratória até chegar ao oxigênio para a formação de água, eles passam por várias proteínas que são transferidoras de elétrons, né? Carreadores de elétrons. E essas proteínas, boa parte dessas proteínas acabam tendo na sua estrutura centros chamados centros ferro-enxofre, tá? Esses centros ferro-enxofre, eles podem ser constituídos de três maneiras, basicamente, genericamente, de três maneiras diferentes. A primeira é utilizando 4 enxofres orgânicos, portanto, os enxofres das cisteínas, lembrando aqui que é uma proteína, né? Então é uma sequência de aminoácidos. E aí, na sequência de aminoácidos, essa proteína tem 4 cisteínas, e essas 4 cisteínas têm seus respectivos grupamentos tióis, e esses grupamentos tióis das cisteínas fazem essa ligação coordenada com o ferro. Tá? Então, nesse tipo de transportador, ocorre a formação desses complexos centro-ferro-enxofre apenas com enxofres orgânicos. Já quando ocorre numa outra forma, num outro tipo de centro-ferro-enxofre, ocorre também a participação de 2 enxofres inorgânicos, com 4 enxofres orgânicos das cisteínas, né? E com isso, com a entrada no circuito desses 2 enxofres inorgânicos, esse centro ferro-enxofre consegue o acoplamento, a ligação de 2 ferros. E nos centros ferros-enxofre, que tem 4 enxofres orgânicos e 4 enxofres inorgânicos, aí você consegue fazer um complexo composto por 4 ferros. E esses ferros, né, são esses íons ligados a essas proteínas que dão a
coloração avermelhada, amarronzada, típica das mitocôndrias, né? Todo tecido rico em mitocôndrias tem uma tonalidade mais escura, mais avermelhada, chegando até a tonalidade marrom em função da abundância de ferros, de centros ferro-enxofre contidos nos respectivos transportadores da cadeia respiratória. A cadeia respiratória ela é composta, ela é didaticamente separada em 4 complexos, que estão anotados aqui, né? Então, no desenho. Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Entre o complexo 3 e o complexo 4 tem uma molécula de citocromo C que ela fica perambulando, ela é imóvel, porque como a membrana é um mosaico fluido, né? Oi, escapou aqui o mouse. Como ela é uma membrana de mosaico fluido, ela vai e volta, ela fica fazendo a comunicação entre o complexo 3 e o complexo 4. É a única proteína que é produzida exclusivamente pelo genoma nuclear, não tem participação do DNA mitocondrial. Todos os demais complexos têm na sua estrutura proteínas que são produzidas, eles recebem contribuição da informação genética contida no DNA mitocondrial. Portanto, a cadeia respiratória está muito mais associada à herança materna, né, do que outras vias metabólicas, né? Não que a herança materna seja a principal, porque não é. A grande parte dos genes continuam sendo nucleares, tá certo? Mas tem uma participação importante, considerável, de DNA mitocondrial que forma, né, que informa, que contém a informação para a síntese dessas proteínas, para algumas das proteínas que compõem esses complexos 1, 2, 3 e 4. Então, inicialmente, o NADH doa seu elétron, aquele elétron que o NAD pegou, lembra? Então, ele pegou um par de elétrons lá do ciclo de Krebs, por exemplo, né? E se transformou em NADH. Aí, esse NADH formado lá no ciclo de Krebs, agora ele entrega esse elétron para o complexo 1. Né? Essa NADH desidrogenase vai pegar esse elétron do NADH e o NADH volta a ser o NAD oxidado. Pronto, esse NAD está disponível novamente para pegar, para voltar para a matriz. Aliás, ele já está na matriz mitocondrial, né? Então agora ele está disponível para participar de mais uma etapa, de mais uma reação enzimática que vai precisar dele para capturar mais elétrons oriundos lá da cadeia respiratória, do ciclo de Krebs, etc. Esse elétron que foi capturado aqui pelo complexo 1 vai ser, um complexo porque são várias proteínas, tá? Mas eles vão passando internamente aqui por essas proteínas e são conduzidas para a única molécula da cadeia respiratória que não é de natureza proteica. É uma molécula orgânica chamada ubiquinona, tá? Ou coenzima Q10. Vocês já devem ter ouvido falar da coenzima Q10, porque ela aparece muito em suplementos alimentares, etc. É sinônimo, tá? Ubiquinona ou coenzima Q10. É essa molécula orgânica que não é de natureza proteica, ok? E ela é central porque ela recebe todos os elétrons, tanto do complexo 1 quanto do complexo 2. O complexo 2, reparem que o complexo 2 ele não interage diretamente com o 1, né? E ele recebe elétrons daquela reação da succinato desidrogenase que transfere seus elétrons para o FADH2. Portanto, FADH2 não transfere elétrons para o complexo 1, mas sim para o complexo 2. E a gente já vai estudar a repercussão deste processo. Quando os elétrons são transferidos para a ubiquinona, então a ubiquinona converge todos esses elétrons para o complexo 3, né, que por sua vez transfere para o citocromo C, para o citocromo 4, para o complexo 4,
que tem um tipo específico de citocromo, que é o citocromo A e o AA3, e esses citocromos, então, por sua vez, transferem finalmente para o oxigênio, que vai ser transformada em água, em H2O, pelo recebimento desses elétrons vindos da cadeia respiratória. Tá? Simultaneamente a esse processo de fluxo de elétrons, da cadeia respiratória, nós temos, deixa eu só apagar aqui para ficar mais limpo, nós podemos observar nessa figura mesmo a passagem simultânea de prótons que estão vindo da matriz mitocondrial. Para onde eles estão indo? Para o espaço intermembranas. Então, aqui em cima você tem a membrana mitocondrial externa. Né? Essa membrana mitocondrial externa, ela é permeável à água, a quase todas as moléculas orgânicas, né? Ela é muito permeável. Mas ela tem uma curiosidade, embora ela seja permeável a moléculas grandes, ela é impermeável a prótons de hidrogênio. Então, esses prótons de hidrogênio que são transportados aqui para esse espaço intermembranas começam a se acumular nesse meio. E tanto no complexo 1, quanto no complexo 3, quanto no complexo 4, são transferidos prótons de hidrogênio. Né? Existe, até hoje, não é um consenso, existem grupos, dependendo do livro que você vai estudar, ele vai dizer, o Leninger, por exemplo, que é o que eu adoto, é esse modelo chamado 4-4-2. Mas existem modelos que falam que é 4-2 aqui e 4 aqui. Tá? Então, aí, isso ainda está em estudo, né? De como, de fato, a quantidade já está definida, e isso é consensual, só não é consensual ainda quanto cada complexo consegue. Já se sabe também que o complexo 1 é 4, mas quem faz o transporte dos outros 4 e 2 ou 2 e 4, isso ainda não tem consenso. De toda forma, são transferidos para esse meio 10 prótons de hidrogênio para cada par de elétrons, certo? Então, esse transporte simultâneo de prótons, na medida que os elétrons são transportados para o oxigênio que vai virar água, né, isso começa a produzir um efeito de aumento de carga positiva, de separação de carga positiva, e com a saída desses prótons aqui, né, então isso aqui deixa de existir, certo? Aqui dentro, né? O ambiente interno fica muito negativo e o ambiente externo, ou intermembranas, né, vai acabar ficando muito positivo. Isso forma uma pilha biológica que depois nós vamos compreender como é que ela é utilizada para a produção do ATP, da energia. Como eu comentei, os complexos eles são formados por diversas proteínas. Né? Então, o complexo 1 é formado por 42 subunidades de proteínas. Tá? O complexo 2 por 5, complexo 3 por 11. O citocromo, como eu disse, é o único que é sozinho, que é produzido com informação do DNA nuclear. E o complexo 4 por 13 proteínas diferentes, e os grupos prostéticos, os centros ferro e enxofre que eu comentei. O complexo 4 ele não tem ferro, mas ele tem cobre na sua estrutura. Tá? Esses centros ferro e enxofre, né, e esses cobres participam dessas reações de óxido-redução para transferir esses elétrons até chegar no oxigênio que vira água.
Em seres humanos, é um pouco diferente, né? O número de subunidades no slide anterior eram de bactérias, né? Micro-organismos, e em seres humanos essa composição é um pouco diferenciada, né? São números diferentes de genes e de proteínas que vão compor, de cadeias peptídicas que vão compor esses complexos. Só para exemplificar, o complexo 1, né, que vai então receber os elétrons do NADH. Esses elétrons do NADH, lembrando que é um par, né? Esse par de elétrons então passa pelos centros ferro e enxofre, que são destinados à ubiquinona, né? E concomitantemente um fluxo de prótons que vaza, que escapa da matriz mitocondrial em direção ao espaço intermembranas. Assim também os demais complexos, né? Aqui destacando o FADH2, que vai doar os seus elétrons para o complexo 2, né? De toda forma, também vão chegar lá para a ubiquinona. E depois nós vamos estudar outros dois sistemas, que são esses aqui, e que estão relacionados ao metabolismo de gorduras. Mas basicamente, durante o processo de quebra de gorduras, de ácidos graxos, também são liberados FADH2, que doam seus elétrons para esse sistema de transferência de elétrons, que também conduzem esses elétrons diretamente para a ubiquinona, sem passar pelo complexo 1. Então, os FADH2, de toda forma, sejam oriundos do ciclo de Krebs ou da oxidação de ácidos graxos, vão transferir seus elétrons diretamente para a ubiquinona, sem passar pelo complexo 1. Como nós vimos que o complexo 1 é responsável pelo fluxo de 4 prótons, né? Esse par de elétrons que está contribuindo para a cadeia respiratória, originado a partir do FADH, do FADH2, esses elétrons eles não vão contribuir com esses 4 prótons. Depois, lá no complexo 3 e no complexo 4, sim, eles vão participar lá com 4 prótons e mais 2, né? 4 prótons e mais 2 prótons lá adiante nas etapas posteriores da cadeia respiratória. Mas neste momento, né, quando eles entregam os seus elétrons, eles entregam diretamente para a ubiquinona, pulando, né, eles pulam o complexo 1. Como eu expliquei já, né, então, o fluxo de prótons para o espaço intermembranas provoca um aumento da carga elétrica negativa no ambiente interno e um acúmulo de carga positiva no espaço intermembranas, fazendo uma pilha biológica, já que você está separando essas cargas por um sistema de membranas, né? Lipídios são isolantes elétricos. Isso cria um ΔG bastante favorável para quando esses prótons retornarem para dentro da matriz mitocondrial por um espaço específico chamado complexo FO-F1-ATPase, que nós estudaremos nas próximas videoaulas. Aí então vai ser possibilitada a conversão de parte dessa energia na forma de ATP. Só para introduzir o assunto, isso vai ser o tema da segunda videoaula. Então, a cadeia respiratória, veja só, a cadeia respiratória, ela contribui para a produção de uma grande quantidade de carga positiva no espaço intermembrana e estes prótons vão retornar, atravessar um canal, um poro formado por um complexo chamado FO,
não é zero, tá? O de oligomicina. Esse complexo FOF1-ATPase que vai então sintetizar, possibilitar a síntese de uma grande quantidade de energia na forma de ATP, através do fluxo de prótons retornando para o espaço intermembrana, para o espaço mitocondrial, para a matriz mitocondrial. Do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial. Okay? Um aspecto bastante relevante e importante é: será que sempre ocorre a chegada certa do número de elétrons que estão vindo pela cadeia respiratória para reagirem com o oxigênio e com os prótons de hidrogênio? Muitas vezes não. Quando isso acontece, né, de não existir esta estequiometria equilibrada, vão se formar moléculas que são chamadas espécies reativas de oxigênio. Tá? Essas espécies reativas de oxigênio, elas são os precursores imediatos dos radicais livres. Ou seja, a célula precisa ter estratégias de mobilizar, de degradar essas espécies reativas de oxigênio antes que elas sigam em direção à formação dos radicais livres. Porque os radicais livres são muito danosos para a célula. Tá? E uma alternativa para isso, uma alternativa para essa estrutura, né, de neutralizar as espécies reativas de oxigênio, é o sistema chamado glutationa, né, formado por glutationa peroxidase, que é uma enzima, glutationa redutase, que é uma outra enzima, glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma outra enzima, né, e que usa o NADPH como poder redutor. Tá? Lembrando lá das primeiras aulas, né, o NADPH é o principal poder redutor intracelular, certo? Então, esse NADPH ele pode contribuir, ele contribui de forma muito significativa para fornecer poder redutor para a célula para diversas utilizações. Uma delas é o sistema glutationa. A glutationa existe em dois estados, estado reduzido e estado oxidado. E ela se alterna, né? Ela fica se alternando entre esses estados. Então, pegando aqui uma glutationa no estado oxidado, ela vai receber esses prótons da glutationa redutase, que transfere do NADPH, esses átomos de hidrogênio, diretamente para a glutationa, reduzindo a glutationa, formando duas moléculas de glutationa reduzidas. Essas glutationas reduzidas, elas, por sua vez, vão ser utilizadas como coenzimas pela glutationa peroxidase para neutralizar os peróxidos de hidrogênio, a água oxigenada formada, eventualmente por erro, né, de associação desse oxigênio com elétrons da cadeia respiratória, e neutralizar esse peróxido de hidrogênio para água comum. E aí assim você evita a formação posterior de radicais livres, né? Então você evita esse processo. Só que o NADPH foi utilizado pela glutationa redutase e quando ele é utilizado, né, ele transfere os elétrons os prótons do átomo de hidrogênio, né, com um elétron ali, mas ele vira NADP, e aí ele precisa ser regenerado, também de volta para NADPH. Né? E essa regeneração ocorre pela enzima glucose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima que está associada à via, ao ciclo das pentoses fosfato, que é uma unidade que nós vamos estudar na sequência, depois que acabar a cadeia respiratória. Tá? Então, assim, a gente encerra essa primeira videoaula da cadeia respiratória e, na sequência, nós vamos entender todo esse processo acoplado à fosforilação oxidativa do ATP. Até lá!